presidente do PT de Fortaleza, Deodato Ramalho. Seja bem-vindo. Então aqui, né, começar. Eu me chamo Geice, moro ali no bairro Damas. Eu sou Matheus Joaquim Távora. Eu sou Gisele, moro em Messejana. Eu sou Graça, moro em Messejana. Eu sou Tainá, moro em Messejana. Eu sou Deodato Ramalho, moro no Parque Cocó. Meu nome é Ítalo Paulo, moro em Messejana. Meu nome é Matheus Queiroz e eu moro no São João do Tauá. Meu nome é Jéssica e eu moro no Conjunto Ceará. Meu nome é Vida Irmã e eu moro na Barra do Ceará. O Ellerson Messejana. Lucas, Parque Presidente Vargas. Fernanda, Jardim Jatobá. Então, essa semana é a última semana que a gente está na disputa do PED e a juventude do PT não poderia também se eximar de fazer um espaço com o nosso candidato da esquerda do PT, no qual ele vai ser sabatinado, certo, Deodato? Prepare-se que a juventude está com a língua afiada. Então, vamos lá, eu queria pedir que o companheiro pudesse abrir as perguntas. Bom, formulei aqui uma pergunta com a introdução. Sabemos muitas vezes, né, das notícias sobre o que está acontecendo politicamente a nível nacional, através dos blogs e as mídias, né? Mas, ao meu ver, observo a carência de notícias municipais por parte do partido, da presidência do PT. Se não fosse os grupos das redes sociais dos companheiros compartilhando notícias, talvez pouco ou nada saberíamos do que talvez estivesse acontecendo a nível municipal, né? Vendo essa carência, eu como internauta, eu lhe pergunto, você como presidente, em vista disso, quais medidas serão tomadas por uma melhor comunicação aos seus filiados, de forma a manter atualizado politicamente? Junto a essa pergunta, vem logo a próxima, e de que forma será viabilizado de modo aberto a situação do partido aos seus filiados também, com o intuito de informar o que está acontecendo no partido no âmbito municipal. Obrigado. Bom, primeiro, antes de responder aí a primeira indagação do companheiro da irmã, eu quero dizer que eu me sinto muito bem, Jesus, nesse espaço de juventude. Eu acho que dia desse, num debate aqui do PT, né, eu acho que talvez você lembre que eu disse o seguinte, que eu já ultrapassei a fase da juventude, estou na maturidade, né? Para ser mais preciso, estou com 60 anos. Mas eu digo que eu nunca fui tão jovem e nunca tive em mim tanta rebeldia da juventude como eu tenho hoje. Eu digo muito, quero dizer para vocês jovens, o companheiro Matheus aí, que me conhece há mais tempo do que muitos aqui, eu digo muito que eu fiz Matheus também, eu fiz o caminho inverso do que tradicionalmente se coloca, do que acontece com a gente, com o ser humano, na vida política, né? Normalmente se coloca que o jovem, ele é impetuoso, ele é revolucionário, ele quer mudar o mundo, né? E com o tempo ele vai amadurecendo, como que se amoldando ao sistema e vai ficando mais conformado com as coisas. Eu venho do interior do estado, minha infância foi no interior do estado, minha primeira juventude no interior do estado, né? E sem muita participação política, do ponto de vista, sobretudo, do pensamento de esquerda. Então eu, graças a Deus, fiz o caminho inverso. Ou seja, eu, quando era mais novo, eu era mais acomodado. E na medida que eu venho amadurecendo, eu venho cada vez mais compreendendo de que nós precisamos, né, transformar o mundo. Nós precisamos radicalmente transformar o mundo. Então, eu quero já dizer a vocês que eu me sinto dessa forma, por isso que me sinto muito à vontade entre vocês, porque, felizmente, por conta desse caminho inverso que eu fiz, eu ainda continuo um sujeito muito inconformado com injustiça, muito inconformado com essa sociedade perversa que a gente tem, que cada vez mais, né, retira a possibilidade da gente construir a felicidade das pessoas. Já iniciando na questão da comunicação, isso é um dos itens que é apropriado pelo sistema, né, pelo grande capital e pelo conservadorismo nacional, de fato de impedir qualquer possibilidade de libertação, né, do nosso povo, através da manipulação da informação. Eu tenho uma militância muito antiga, né,
questão da democratização dos meios de comunicação. Lá na década de 90, 1996 mais precisamente, nós tivemos aqui no Ceará um grande movimento também nacional que era englobado na Abraço, Associação Brasileira das Artes Comunitárias, que era uma discussão sobre essa democratização da comunicação, inclusive colocando muitas rádios comunitárias no ar, e que a elite conservadora, os donos dos meios de comunicação, fizeram uma intensa campanha e se costumavam chamar, Tainá, das rádios piratas. E nós, em 96, lá no meu município, no interior de Boa Viagem, nós fundamos a Rádio FM Canudos, pelo próprio nome, em homenagem, né, à luta de Antônio Conselheiro, e não apenas do Antônio Conselheiro, mas para rememorar todas as grandes lutas populares que nós tivemos no Brasil, no Ceará e no mundo, né, de libertação, de redenção, de transformação da sociedade. Inicialmente a gente tinha uma radiadora, os mais jovens aqui talvez nunca tenham nem ouvido falar nessa palavra radiadora. Vocês conhecem não? Não. Bom, radiadora, quando não tinha o rádio no dial, um alto-falante se colocava em cima de uma casa e para romper, né, para estabelecer um mecanismo, uma ferramenta de comunicação. E a primeira rádio comunitária que nós colocamos lá em Boa Viagem foi exatamente essa radiadora. E depois, quando veio aí a rádio mesmo, muitos problemas na Polícia Federal, fechava, abria e tal. Isso é fundamental. Eu acho que o grande problema nacional, né, um grande problema brasileiro, do ponto de vista dessa superestrutura do Estado, que está aí secularmente dominando a todos nós, a comunicação é um espaço importantíssimo que a gente tem que enfrentar. Eu acho que o grande problema que nós tivemos no nosso partido, no nosso governo, no governo Lula, no governo Dilma, é que nós não fomos capazes de avançar nessa democratização da comunicação, né? Nós não conseguimos colocar uma cunha nesse espaço, né, que a elite conservadora detém, né, e manipulando essa comunicação. Penso que a sociedade brasileira precisa, algumas mudanças são fundamentais, né? A reforma política, a reforma do poder judiciário, que é um tema muito importante, que os jovens às vezes não se apercebem muito bem dele, porque trata aí de uma coisa mais complexa, né, de juízes, advogados e tal, mas que é um tema importantíssimo para nós podermos democratizar a sociedade brasileira. E a comunicação. A comunicação, tanto do ponto de vista geral, como também do ponto de vista que você coloca. Não é possível, e aí nós do PT municipal, né, e dentro todo mundo aqui me sabe, mais jovem, eu sou muito fissurado nessa questão. As redes sociais, eu participo delas intensamente, desde o final do Orkut. Quem é que se lembra aqui do final do Orkut? Né? Desde o final do Orkut. Então eu estava no Orkut, no Facebook, no Twitter, eu gosto muito do Twitter, sou um twitteiro assim, inveterado. Né? No Facebook tem 2 perfis, páginas e tal, porque eu acho que exatamente, felizmente, nós tivemos essa revolução planetária da internet, que fez com que a gente pudesse vencer esse cerco da comunicação tradicional. Obviamente que essa comunicação tradicional, os grandes veículos de comunicação, eles são veículos que têm um interesse de classe, eles são veículos que interessam, né, filtrar a informação, né, e nós estamos vendo que nós sofremos, que as forças de esquerda, as forças progressistas sofreram nos últimos tempos por conta dessa questão da comunicação. E aí, para objetivar, no diretório municipal, nós temos que ter, olha, sabe que no diretório municipal, Mateus, de Boa Viagem, onde eu, lá nos anos 90, nos anos 90 inteiro, nós tínhamos lá, no maior sacrifício do mundo, mas a gente tinha uma espécie de um jornalzinho, era um panfleto, de uma frente e verso, informativo mensal do Diretório Municipal do PT de Boa Viagem. Essa é uma das tarefas da comunicação também. Partidária. Então nós que tivemos o governo na mão, eu acho assim perdoável, por exemplo, o partido de esquerda, da dimensão do Partido dos Trabalhadores, não ter um órgão oficial, um jornal oficial do Partido dos Trabalhadores, um jornal de massa, um jornal que está vendido nas bancas, como nas grandes democracias você tem jornais identificados com determinados campos ideológicos que tem o seu jornal. Então, para nós, isso é fundamental. E no nosso diretório municipal, nós vamos
mobilizar, a gente ganhando essa eleição como nós esperamos, nós vamos mobilizar a nossa rede de apoiadores na área de comunicação, que é fantástica. Que é fantástica. Jovens aí que estão podendo, que podem contribuir imensamente com isso, tanto do ponto de vista das mídias sociais, das redes sociais, como também de uma comunicação mais tradicional que ainda tem um público para ela, né? Nosso filiado que está aí nos diversos bairros da cidade, que eventualmente não tem acesso à internet, né? Ou porque não gosta, não é muito afeito, ou porque não tem dificuldade de ter a internet e tal, mas aí precisa ter esse jornalzinho. Eu acho que nós temos que ousar nessa questão da comunicação. É fundamental para a gente romper o cerco da elite conservadora contra nós. Eu sinto muita ausência também de um site, né? Como eu lhe disse na pergunta, eu vejo mais as publicações pelos irmãos companheiros que estão ali nos grupos de WhatsApp, né? E como tem um site da prefeitura, deveria ter um site do próprio partido. Perfeito. Né? Inclusive, lembrando, na eleição de 2008, que eu fui candidato a vereador, né, fui o primeiro, né, candidato aqui, pelo menos no nível de Fortaleza, não tenho uma informação quente do outro, que na nossa campanha nós tivemos streaming. Nós tivemos semanalmente, a gente escolhia um tema e fazíamos ao vivo, como estamos fazendo agora. E em 2008 não tinha ainda essa facilidade, embora já tivesse internet, tudo e tal, mas não tinha hoje a facilidade que nós estamos fazendo agora. Nós acabamos. Aí eu quero cumprimentar aí o internauta, né, que está aí linkado aí na minha página do Facebook, Deodato Ramalho, e também de outros companheiros, na página da companheira Luiziane Lins, acho que está reproduzindo, e que nós, a do Elmano, companheiro Elmano de Freitas, e olha que nós fizemos aqui, nesse minuto, houve um problema técnico aqui, e nós improvisamos. Estamos aqui ao vivo, conversando com internauta. Vai, Matheus, tua vez, bicho. Tá certo. Foi uma pergunta bem simples que eu elaborei aqui. Deodato, na sua gestão, como será a formação política? Como fazer para aproximar mais os filiados do partido para fazer com que eles se tornem mais militantes? Olha, Matheus, eu acho que essa sua indagação ela é muito importante. E quem esteve aqui no debate que nós tivemos anteontem com as chapas e os candidatos a presidente, infelizmente, por conta às vezes de situações delicadas que acontecem, que nós devemos tocar nelas, porque a gente não pode estar, né, botando as coisas aparentemente ruins para debaixo do tapete, não, porque senão a gente não resolve. E eu acho que nós no PT tivemos um problema ao longo dos últimos anos que a gente acabou, né, tipo assim, um jogo de cintura meio exagerado e algumas questões não foram claramente colocadas como nós tivemos que colocar aqui no debate anteontem. E evidentemente, como são coisas às vezes mais duras e que geram muita controvérsia, acaba chamando muita atenção e muitas vezes aquilo que a gente coloca do ponto de vista de propostas para reanimar o partido, para revitalizar o partido, ou como alguns preferem, como reconstrução do ponto de vista, não que a reconstrução aí devendo ser entendida na exata medida do que ela significa, né? Uma reconstrução não no sentido de negar o que nós já fizemos para trás, porque o PT tem um grande legado que tem que ser preservado e que nós temos que nos apropriar desse legado, nós da militância, e não permitir que a narrativa da mídia conservadora tente anular isso. Agora, a reconstrução no sentido de enfrentar as nossas dificuldades, enfrentar os nossos erros e construir um novo rumo, né? Obviamente pavimentado por tudo de bom que nós construímos ao longo do tempo, né? Então, agora, eu quis me reportar esse debate anteontem, porque na hora da minha fala em relação à proposta que nós devemos ter para o partido, um dos itens que eu julgo fundamental é exatamente esse item da formação. Cumprimentar o companheiro Cristiano, ali da região toda vida eu esqueço exatamente do Barra do Ceará, Conjunto do Ceará, que faz um trabalho maravilhoso aí de mobilização na nossa comunidade do hip hop, da turma que produz cultura na periferia dessa cidade, que nós temos que, dentro desse processo de formação, trazê-los para dentro do partido, fazer com que a juventude se reapaixone
não apenas pelo PT, mas se reapaixone pela a ideia que deve estar na cabeça de todo jovem, que é a ideia da revolução, da transformação. Eu gosto muito de uma frase que se diz que um jovem que não tem a ideia da rebeldia na cabeça é uma excrescência. Um jovem, por exemplo, de direita é algo absolutamente fora do prumo, do ponto de vista humano, né? Como eu disse no início, porque o jovem ele é impetuoso, ele sente a necessidade de participar, ele sente a necessidade de avançar. Portanto, na questão da formação, nós temos que trazer à academia, companheiros filiados ao PT da academia, que podem dar uma enorme contribuição, tanto do ponto de vista das questões técnicas, de gestão. Nós somos partido político, nós disputamos o poder, então nós temos que capacitar e qualificar a direção do partido e a nossa militância. E aí a formação é fundamental para isso. Inclusive, utilizando mais uma vez esse veículo extraordinário que é a internet, para fazer formação à distância da nossa militância. Formação política, formação na área de gestão pública, formação na área da cultura, formação do ponto de vista do conhecimento em geral. Isso é um compromisso, até porque é isso, essa é a minha postura. Eu sempre fui muito antenado com essa questão e nós vamos fazer isso no Partido dos Trabalhadores. E Deodato falando nessa interação com a galera que não está só aqui, mas usar as redes sociais, nós já temos 2 perguntas que vieram através do nosso ao vivo no Facebook, né? Então, pode ir lá. Quem está na internet está no mundo. Quem não, tá conectado. A Ana Cristina Cordeiro, ela fez uma pergunta aqui, ela disse assim: você vai realmente fazer com que o PT volte às origens? Aí, a segunda pergunta. A gente matar logo O Stephenson Opani pergunta: é necessário que a periferia esteja engajada nessa luta. O que você pretende fazer para que isso seja resgatado dentro do partido? Bom, eu penso que essas questões aí trazem para nós agora, nós que estamos aqui, e para todos os filiados do Partido dos Trabalhadores e simpatizantes que estão nos assistindo, um momento de uma pausa para que você reflita muito bem naquilo que eu vou dizer agora. Não sei quem disse, mas diz muito, né, que a palavra estimula, a palavra, alguém aí que sabe melhor, a palavra estimula, mas o exemplo arrasta, né? A minha vida, ela é uma vida de militância. Eu comecei a fazer política, a me interessar por política desde menino. Eu, por exemplo, tenho na minha memória a eleição de 1962, quando eu tinha 6 anos de idade, eu tenho nela na minha memória que meu pai foi candidato a prefeito na minha cidade do interior. Qual a sua cidade? Boa Viagem, aqui no sertão central do Ceará. E o meu pai não era um homem de esquerda, uma pessoa, né, tradicional da cidade, mas um ser humano, ele era o mais esquerdista que eu conheci na minha vida, sem saber que era esquerdista. Porque o pensamento de esquerda, para mim, fundamentalmente, é o pensamento que projeta o homem como ser supremo do ponto de vista da criação, da divindade, para quem acredita em Deus, ou da criação pelo Big Bang, né, que trouxe o mundo, o homem à Terra. E eu penso que o pensamento de esquerda, se não tiver o homem como centro da sua preocupação, do ponto de vista de construir a felicidade aqui na Terra, do ponto de vista da partilha, do ponto de vista da fraternidade, do ponto de vista, né, da justiça, principalmente a justiça social, né? Então, quem não pensa assim não é de esquerda. E o meu pai pensava tudo isso, e eu aprendi com ele essa dedicação a essa causa coletiva. Para mim, isso é o maior referencial que eu tenho. E, portanto, trazendo isso para o PT, nós tivemos aí essa experiência de governo, que foi muito positiva, tanto para o partido, como, sobretudo, para a sociedade brasileira, pelos avanços que nós conseguimos conquistar, mas nós temos que fazer uma autocrítica. Nós temos determinados segmentos do nosso partido que se encantaram com o poder, colocaram o poder como um fim em si mesmo, e o poder não é um fim em si mesmo. Nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar essa ideia de que o Partido dos Trabalhadores é um partido que se transformou num partido tradicional igual a qualquer outra legenda que está aí, inclusive legenda de aluguel.
Nós temos que refutar isso veementemente, temos que retomar nossas raízes profundas, de identificação com o povo, de busca do socialismo, de participação do nosso povo na construção do partido, né? Retomar os nossos núcleos de base, retomar os nossos setoriais, mas retomar numa prática viva, não é uma coisa cartorial, formal, né? Que infelizmente por conta de algumas situações que levaram o nosso partido, repito, alguns segmentos que inclusive se encantaram demais com o poder, e por isso que eu digo muito, inclusive usando uma frase que está sendo muito colocada agora em alguns companheiros que tentam nos atacar, dizendo que nós queremos ser oposição a qualquer custo. E eu tenho respondido o seguinte, que pior do que esse, primeiro nós não somos oposição a qualquer custo, nós somos oposição respeitando uma regra elementar da democracia. Na democracia, assim, quem perde a eleição vai para a oposição e vai governar como oposição, porque o governo é um conjunto de forças, né? E quem ganha a eleição vai governar. Isso, nós do PT sempre tivemos claro isso. Eu quero ser governo, o PT vai ser governo de novo em Fortaleza, no Ceará e no Brasil, mas eu quero ser governo democraticamente. Ganhando a eleição, nós ganhando, levando o projeto para as ruas e o povo reconhecendo e elegendo esse projeto. Mas não ser governo a qualquer preço. Então, a Cristina e o Robson, que Robson. foi candidato a vereador nas últimas eleições também. Pronto, quero até dizer ao companheiro Robson que uma das nossas propostas, companheiro Robson, né, não sei se você já tomou conhecimento, é de que, inclusive, trazer os companheiros suplentes de vereadores para vir compor, para acompanhar a vida do partido, para ser quadros que ajudem a construir esse partido. Porque, infelizmente, muitas vezes o que nós temos é isso. O companheiro é candidato, depois desaparece, o diretório não chama para contribuir. Portanto, isso é fundamental. Nós temos que nos reencontrar com a militância. Nós temos que animar a nossa militância como nos velhos tempos que nós inauguramos o partido, nós fundamos o Partido dos Trabalhadores e saímos aí, né, apaixonando as pessoas para construir esse instrumento fundamental para a sociedade brasileira que é o PT.